Voltamos com o programa Trabalho em Revista. A relação patrão-empregado está baseada no contrato de trabalho. Porém, esse não é o único vínculo entre os dois. Tem também o lado humano. Mas como conciliar isso? Para falar sobre esses e outros assuntos, ao meu lado, a psicóloga organizacional Janaína Defante. Tudo bem, Janaína? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Janaína, o que é o recursos humanos em uma empresa? Olha, o papel dos recursos humanos dentro de uma empresa é fundamental. Ele visa tanto o lado do trabalhador e o lado da empresa também. Ali é um elo que tem entre esse funcionário e essa diretoria, né, da empresa. Então, um papel fundamental, ver as questões de direitos, as questões judiciais, ver as necessidades também de um colaborador, ver onde ele precisa, nessa parte mais de responsabilidade social e ver mais voltado mesmo a questões de processos, né? Tanto na parte trabalhista como judicial também. Nem sempre o responsável pelo recurso humano de uma empresa é um psicólogo, mas por que seria mais interessante a atuação de um psicólogo nessa área? A atuação de psicólogos no RH é recente até. Não tem muito tempo, mas assim, a gente vê a vantagem porque o psicólogo ele já está preparado para poder analisar várias aptidões nessa pessoa em si. É como a gente fala, a gente enxerga a pessoa como um todo, vê as habilidades, analisa os comportamentos, vê o talento dessa pessoa, sabe administrar conflitos, é questão até mesmo de mudança de função, sabe? Onde essa pessoa se encaixa. Às vezes essa pessoa não está se produzindo tanto como se ela tivesse em outra função. Não que o outro profissional não saiba avaliar isso, mas o psicólogo ele já vem preparado desde a faculdade, né, onde tem a parte clínica, onde tem a parte organizacional, para poder lidar com isso. Acaba sabendo fazer o aproveitamento de uma mão de obra. Muito, muito. E descobrindo grandes talentos. Grandes talentos. Não acaba assim, vamos dispensar essa pessoa porque essa pessoa não está dando certo. Mas espera aí, vamos avaliar, vamos ver onde que está o talento. Se desse uma segunda chance? Seria. E muitas dessas segundas chances dão certo. Essa pessoa se desenvolve totalmente, vê aquilo que a pessoa certa no lugar errado e aí a gente encaixa ela no lugar certo. E a intermediação na relação patrão-empregado, como que funciona? No que ele pode ajudar, por exemplo, que é uma relação delicada? É uma relação bem delicada, mas é aplausível, é bem-vinda dentro de uma instituição. Então, assim, muitas empresas têm funcionários há muito tempo, então criam um elo de amizade, um elo, né, de carinho. Então, o psicólogo, ele respeita muito essa aptidão mesmo que eles têm de se envolverem, de terem um relacionamento bacana. E ele serve como interlocutor para não haver até um desgaste de algum problema. O patrão, o empregador procura, primeiro determina que é o RH, olha, conversa com funcionário tal sobre tal problema e aí evita aquele desgaste. Sim. Ele serve como interlocutor, sim. Porque vai estar levantando tanto o lado do funcionário quanto o lado desse empregador, né? Então ele vai ver os dois lados, o que está acontecendo, né? Se é uma chamada de atenção, tem que chamar atenção, tem que ser repreendido ali por se foi alguma coisa que fez de errado, questões de faltas. Então o próprio diretor ele não tem que ir lá e cobrar. E essa pessoa também não pode entender como um lado ruim, né? Ele tem que ver que é o lado profissional e de forma alguma levar como lado pessoal também. Você acaba analisando e mostrando para as duas partes qual que é a situação real, vamos dizer assim. Até para que se coloque, porque o mais difícil numa relação de trabalho é você se colocar no lugar do outro profissional. E aí eu acho que o psicólogo ele entra para facilitar aí, né? Como que deve ser uma relação entre patrão e empregado? Essa relação, ela é uma relação que tem que tomar bastante cuidado para não entenderem se tem alguma dificuldade de relacionamento em entrar como um lado pessoal. Porque ali a gente visa o lado profissional mesmo, a pessoa trabalhando, atuando enquanto profissional. Mas lógico que tem todo o carinho, toda a atenção, toda a preocupação ele enquanto pessoa, né? Então, assim, essa relação é mais voltada para o funcionário não tomar como partido pessoal, né, do que o próprio empregador. O empregador está ali, são vários funcionários, né, são várias pessoas, ou são só 5, ou 10, ou 100, mas a função dele é fazer com que a empresa ande, caminhe, né,
tenha produção e também não esqueça de ver o lado mais pessoal mesmo desse funcionário. O funcionário que trabalha muito tempo numa empresa, ele acaba adquirindo uma amizade com o seu patrão, né? Com o seu chefe. E numa eventual situação de precisar adverti-lo ou demiti-lo, ele se sente magoado, vamos dizer assim. Existe uma forma de evitar que isso aconteça? Que não se torne tão pessoal, como colocar, aí eu entro no papel do RH, colocar na cabeça desse funcionário que, queira ou não, ele é funcionário. Existe sim. Acho que primeiro de tudo o reconhecimento, né? Se essa pessoa está tanto tempo, realmente ter o reconhecimento, ela ser realmente valorizada. Mas se chegou ao ponto de ser dispensada, a gente tem que fazer todo um trabalho que todo esse período que ele teve com a gente na empresa foi extremamente importante, mas que chegaram alguns momentos que tanto está sendo tão difícil para o empregador quanto para ele tomar essa decisão. Então ele não possa ver como uma traição, mas talvez como uma necessidade mesmo dali, daquele momento, a realidade que a empresa está passando, né? Será que já deu tempo de serviço dele, né? Será que chegaram máquinas mais avançadas que dentro do treinamento dele, da habilidade dele, infelizmente ele não se encaixa? Então tudo isso tem que ser trabalhado, mas primeiro de tudo valorizar, reconhecer, agradecer, para depois sim entrar uma demissão muito bem esclarecida, muito bem, né? Uma relação, acho que se confunde muito de amizade entre o empregado doméstico e o patrão, né? Porque o empregado doméstico, ele acaba, quando ele vive muito com uma família, ele sente da família. Isso é verdade. Como lidar com essa relação de um funcionário que acaba se tornando um membro da família? Isso é verdade. E aí, nessa situação, já é mais difícil do que numa empresa, né? Que tem vários setores e tudo. A empregada, tem os seus líderes, né? Então, e a empregada doméstica, seu líder é ali, são os seus patrões, né? Então, nessa situação é mais delicada mesmo. Então, a gente vê casos de pessoas que têm funcionários há 10, 15, né, 20 anos e que deu tudo certo, mas tem situações mesmo que deu 6 anos, 7, que realmente não tem como dar tão certo pelo fato da necessidade de não poder mais trabalhar ali, acabou o tempo. Às vezes é uma babá que ficou desde bebezinho, a criança está indo para o colégio, então quando ela se vê a necessidade de ir embora, de ser dispensada, aí pode ser uma coisa que magoa muito mais do que dentro de uma organização, porque é como se ela estivesse sendo, né, retirada da família. Mas nesse sentido também tem uma contrapartida que as pessoas podem, e acontece muito, de quem tem esse elo, essa amizade dentro de casa, indicar para outras famílias. Então a gente vê muitos casos disso. Olha, eu estou com uma pessoa tão boa que eu não quero deixar ela sair. Às vezes deixa de ser babá, passa a ser empregada doméstica de faxina mesmo. Né? Então, esses cuidados que eles têm também. Uma forma de evitar um processo trabalhista seria, então, tentar dar um encaminhamento a essa pessoa. Sim. E também é bom deixar uma orientação para que o empregador ele não pode estreitar tanto esse laço. Para não confundir? Para não confundir. Só que aí entra uma dificuldade, porque aquela coisa é o dia a dia, né? Todos os dias ali, né, convivendo com a família. Acaba que se torna difícil. Acaba difícil, não é impossível, mas é difícil. Então isso vai muito mais do donos de casa mesmo, dos patrões, darem o limite até onde esse funcionário pode ir, né? Porque se der muita liberdade também, eles acabam abraçando isso, gostando, né? Mas assim, vai muito mais dos patrões mesmo, até onde ela pode ir. E depois essa questão do encaminhamento, essa demissão muito clara, muito objetiva, muito transparente, vale muito para evitar mágoa, um processo trabalhista também. Sabe? Como que a gente, para encerrar o programa, Janaína, qual a orientação que você passaria, resumindo todo esse nosso bate-papo aqui, tanto para o empregador quanto para o empregado? Olha, é muito bem-vinda essa questão mesmo de respeitar sempre o outro, se colocar no lugar do outro, né? O empregador em relação ao empregado, o empregado em relação ao empregador, que existem pressões dos dois lados, existem cobranças dos dois lados. Então, o importante é sempre ver a pessoa como ela é, o que ela está passando, qual que é a necessidade dela, qual que é o seu valor. Então, assim, enxergar
A pessoa com os seus sentimentos, né, com a sua valorização mesmo como profissional. Isso é importante. E ser muito transparente, sabe, Priscila? Ser muito transparente, não ficar sobre mensagens, né, subliminares, aquelas coisas mais não tão claras em relação a uma demissão, o que você fez de bom, um reconhecimento, uma valorização. Isso aí é muito importante. Explicar o porquê a pessoa está saindo, por exemplo, no caso, né? Dar uma satisfação, né? Isso é fundamental. A pessoa tem que saber. Porque ela se sente respeitada, né? Ele teve a consideração de me explicar o qual fato não estava dando certo, ao invés de você forçar uma saída da pessoa, né? Tanto que no RH hoje tem as entrevistas de desligamento. Então você passa por uma entrevista onde mostra onde que você errou e para não errar até mesmo no próximo emprego, entendeu? Bom, Janaína, obrigada pela participação. E assim terminamos o programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. E aproveite para acompanhar o Tribunal nas redes sociais. Obrigada e até o próximo programa.